Olha, o material que a gente está analisando hoje, ele começa com uma analogia que eu, sinceramente, achei fantástica, com o xadrez. Jogadores de elite, eles passam um tempo absurdo estudando finais de jogo. A lógica é que se eles entendem quais posições são favoráveis lá no fim, eles conseguem tomar decisões melhores muito antes, né? Para guiar o jogo até lá. No pôquer, a ideia é surpreendentemente parecida. Exatamente. O nosso final de jogo é o river, a última carta. Se a gente sabe qual tipo de mão, ou melhor, qual tipo de leque de mãos é mais lucrativo no river, aí a gente pode jogar o flop e o turn de uma forma que nos leve até lá com mais frequência. É tipo uma engenharia reversa estratégica. Engenharia reversa, gostei disso. E é exatamente aí que entra o tema central da nossa análise de hoje: atacar com alcances polarizados. Acho que a nossa missão aqui é desvendar o que significa essa estrutura de mãos, porque ela é tão poderosa e, o mais importante, como a composição do nosso leque de mãos dita toda a nossa estratégia de aposta. E a palavra-chave aqui é essa, polarizado. De forma bem simples, um alcance polarizado significa que, quando a gente chega no river e decide apostar, a gente tem ou mãos muito, muito fortes, o que a gente chama de nuts, ou blefs puros, com quase nada no meio. É uma estratégia de tudo ou nada, sabe? Nos extremos. E o oposto disso seria o que o material chama de alcance condensado, que é aquele cheio de mãos de força média. Mãos do tipo boas, mas não ótimas. Perfeito. E a premissa fundamental que a gente vai explorar hoje, com base nessas fontes, é que o nosso objetivo, sempre que possível, deve ser esse: chegar ao river com um alcance polarizado bem construído. A matemática, os modelos que a gente vai ver, eles mostram que, na média, ele é simplesmente mais lucrativo. Certo, mas um alcance polarizado não surge do nada no river, né? Ele é o resultado de uma série de decisões. Uma das ideias mais contraintuitivas que eu encontrei aqui foi a de que, na verdade, a gente nem deveria pensar em ranges como polarizados ou condensados lá no flop. Essa clareza, essa estrutura de tudo ou nada, é algo que só existe mesmo no final. É uma distinção crucial. No flop, as coisas são muito mais fluidas. A metáfora que o texto usa é ótima. É como olhar para um range no flop através de uma lente meio distorcida, sabe? Você vê os contornos do que pode se tornar um range polarizado, mas a forma final ainda não está definida. É como um escultor olhando para um bloco de mármore. A estátua está lá dentro, mas ainda precisa ser esculpida. Então, a cada aposta, a cada check, a gente está ativamente esculpindo o nosso range, moldando o nosso leque de mãos para que ele chegue no river com essa estrutura de herói ou zero. Exatamente. E o porquê disso é um processo de filtragem. Quando você aposta no flop e depois no turn, as mãos de força média do seu range, muitas vezes elas não aguentam a pressão. Elas são boas, mas não o suficiente para sustentar múltiplas apostas. Então o que sobra? Sobram as suas mãos muito fortes, que ficam felizes em continuar apostando por valor, e os seus blefs bem escolhidos, que geralmente têm algum potencial de melhorar, os semi-blefs. É um afunilamento estratégico. Certo. Então a primeira parte do plano é essa: filtrar o nosso range. Agora vem a parte que parece, sei lá, mágica para mim. Como é que, só de saber a composição desse range, a gente consegue prever a arma correta? Se é uma aposta grande ou uma aposta pequena? Como essa decisão é feita? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está no que a gente chama de distribuição de equidade. É basicamente um mapa de quão fortes são as mãos dentro do nosso range em comparação com o range do oponente. E a regra geral, olha, é surpreendentemente intuitiva quando a gente para pensar. Manda. Se o nosso range tem uma equidade concentrada nos nuts, ou seja, uma proporção muito alta das melhores mãos possíveis, a tendência é usar apostas grandes. O agressor assume o controle, força a ação. Por outro lado, se o nosso range tem mais mãos de valor mais fino, mãos boas, mas não as melhores do baralho aí, a preferência é por apostas menores. Sem saber se eu tô com a mão vencedora ou com nada. É a essência da polarização. Exato. Com muitas mãos nuts, você não tem medo de tomar um raise. Na verdade, você até quer que coloquem mais dinheiro no pote. É uma posição de poder absoluto.
Mas a ideia de apostar pequeno com mãos de valor médio me parece fraca. A gente não está só convidando o oponente a pagar com uma mão melhor ou até a dar um raise e nos colocar numa situação péssima. Qual a vantagem real disso? Essa é a objeção perfeita, e ela revela o verdadeiro propósito da aposta pequena. Você não está apostando pequeno para ganhar um pote gigante. Você está fazendo um controle de danos com lucro. Com uma mão de valor médio, uma aposta grande é arriscadíssima. Se o oponente tiver uma mão nut, você pode perder um pote enorme. Ok, o controle de danos eu entendi. Mas e o lucro? O lucro vem de duas formas. Primeiro, você ainda extrai valor de mãos piores que vão pagar uma aposta pequena. Segundo, e talvez o mais importante, você protege a sua mão. Você faz com que mãos com potencial de melhorar e te vencer na próxima carta desistam. É uma forma de negar a equidade do oponente sem arriscar todas as suas fichas. Negar equidade, esse termo aparece bastante. Então, negar equidade é basicamente uma jogada de defesa que se parece com o ataque. É tipo no futebol, quando um time está ganhando e, em vez de tentar o gol, fica tocando a bola no canto do campo para o tempo passar. Eles não estão marcando mais, mas estão impedindo o adversário de sequer ter a chance de atacar. Analogia perfeita. É exatamente isso. Você está encerrando a jogada antes que seu oponente tenha a chance de virar o jogo na próxima carta. É uma das armas mais sutis e poderosas do poker. Às vezes, o principal motivo para apostar não é nem ganhar mais dinheiro com a sua mão. É impedir que o oponente ganhe o pote de graça. Isso me leva à frequência das apostas. Por que, afinal, a gente aposta? O material simplifica isso em duas razões principais, que parecem ser as duas faces da mesma moeda. E são mesmo. A primeira é para construir o pote quando a gente tem uma mão forte. É a clássica aposta por valor. A segunda é para fazer o oponente desistir da parte dele no pote quando a gente tem uma mão fraca. É o blefe. Simples assim. Mas o que eu achei genial foi o destaque que eles deram para o dilema das mãos de força média. Elas são um grande problema do pôquer, né? Não são fortes o suficiente para apostar por valor com confiança, mas são fortes demais para simplesmente transformar num blefe. E é por isso que, muitas vezes, a melhor jogada com essas mãos é só dar cheque. Exatamente. Elas vivem num limbo estratégico. E dar cheque com elas é uma jogada sofisticada, porque permite controlar o tamanho do pote, reavaliar a situação na próxima rodada, sem se comprometer demais. E conectar essa ideia com a de negar equidade é fundamental. Quanto mais equidade o oponente puder realizar de graça se a gente der cheque, mais incentivados a gente é a apostar, mesmo com uma mão de valor médio, para negar essa possibilidade. Certo. A teoria é fascinante. Mas vamos ver isso na prática. Para sair do abstrato, o material nos apresenta alguns cenários baseados num solver, que é aquele programa de computador que calcula a estratégia ótima, a GTO. No primeiro cenário, a gente tem um range com uma distribuição de equidade nutted, ou seja, muitas mãos super fortes e com pouco lixo, poucas mãos fracas. E o resultado aqui é um verdadeiro rolo compressor. O solver aposta com uma frequência altíssima, 95% das vezes. E não só isso, ele usa predominantemente o tamanho de aposta grande. 95%? É quase sempre? O mais impressionante é que, no geral, o nosso range nesse cenário tem só 38% de equidade contra o do oponente. Mas a estrutura do range, com essa concentração de poder nos nuts, permite um ataque implacável e altamente lucrativo. É a prova do poder de um range polarizado. Mas agora, o segundo cenário é onde a teoria realmente ganha vida e nos dá um choque de realidade. A gente mantém o mesmo número de mãos super fortes, os nuts, mas enche o nosso range com blefs puros, sem potencial. O que você acha que acontece com a frequência de apostas? Bom, imagino que caia um pouco, porque tem mais mãos fracas querendo desistir. Talvez para uns 60%, 50%. A frequência de apostas, ela desaba de 95% para 17%. Espera aí, de 95% para 17%? Isso é uma queda absurda. Então, o que isso está nos dizendo é que a nossa capacidade de ser agressiva não depende da nossa coragem ou instinto, mas sim de ter um exército de mãos de valor para dar credibilidade aos nossos blefes.
Sem as mãos de valor para equilibrar, os blefs são inúteis. Exatamente isso. É matematicamente impossível sustentar uma estratégia agressiva quando a sua proporção de valor para blefe está desequilibrada. O oponente pode simplesmente começar a pagar mais e te destruir, porque na maioria das vezes você não vai ter nada. Eu vejo isso direto nos jogos online. As pessoas aprendem que blefar é bom, mas não aprendem que um blefe só funciona se a sua história faz sentido. Se você chega no river e aposta, mas seu range para chegar até ali não contém mãos fortes, seu blefe é transparente. É como um ator ruim tentando chorar, ninguém acredita. Quebrou um mito aqui. Ok, vamos para o terceiro cenário, que me parece o mais comum no jogo real. A gente não tem a vantagem de nuts. Ou seja, o oponente pode ter a melhor mão, mas no geral, o nosso range é mais forte que o dele, com muitas mãos de valor médio e alto. O que o solver faz aqui? Continua atacando. Ele ataca, mas de uma forma muito mais inteligente e sutil. A frequência de apostas ainda é alta, mas ele começa a fazer algo que parece totalmente contraintuitivo. Ele dá check com algumas das suas mãos mais fortes. Mas por que diabos alguém daria check com uma mão monstro? Isso não é perder valor, deixar de ganhar fichas? A curto prazo, talvez uma ficha ou outra. Mas a longo prazo é uma jogada genial para se proteger. Pensa bem, se você sempre aposta suas mãos fortes, o que acontece quando você dá check? O oponente sabe que eu tô fraca, que eu nunca tenho uma mão boa e pode me atacar sem piedade, apostando sempre. Exatamente. Ao esconder algumas mãos fortes no seu range de cheque, você se torna um fantasma. O oponente nunca sabe se seu cheque é fraqueza ou uma armadilha. Você protege todo o seu leque de mãos que quer dar cheque e se torna muito mais difícil de jogar contra. Incrível! É uma jogada de sacrifício no presente para garantir a segurança no futuro. E o último cenário é o oposto disso, certo? Equidade limitada e em desvantagem de range. Isso. Nossa equidade geral no pote é de só 50%. A gente está basicamente numa disputa de cara ou coroa. Como esperado, a reação do solver é se tornar muito mais passivo. A frequência de apostas é muito baixa. O solver está basicamente nos dizendo, se você não tem uma vantagem clara, não invente moda. Isso é fascinante. Então a GTO, que muitos veem como uma estratégia super agressiva, puramente matemática, na verdade tem um princípio de cautela e humildade embutido. Ela nos ensina não apenas quando atacar, mas, talvez mais importante, quando reconhecer que não temos a vantagem e devemos recuar. Precisamente. O que este modelo demonstra de forma brilhante é a correlação direta entre a equidade do pote, a nossa fatia de chance de ganhar, e a frequência com que devemos apostar. Menos equidade, de modo geral, leva a uma postura mais defensiva. É uma lição de humildade estratégica. Então, vamos tentar destilar tudo isso nas grandes lições, as gems que o material nos deixa. Em vez de só listar, vamos tentar conectar cada uma com o que a gente discutiu. A primeira, uma distribuição de equidade nutted, com muitas mãos de topo, geralmente leva a apostas maiores. Certo. E a premissa por trás disso é o poder e a falta de medo. Com os nuts, você não teme um raise, e seus blefs se tornam muito mais eficazes pela pressão que eles colocam. É a estratégia do rolo compressor que a gente viu no cenário 1 do solver. A segunda, uma vantagem mais profunda no range, com muitas mãos de valor médio, geralmente leva a apostas menores. E aqui a premissa é a eficiência e a proteção. As apostas menores cumprem dois trabalhos. Extraem valor de mãos piores e negam a equidade de mãos que poderiam melhorar. Tudo isso sem arriscar o pote inteiro. É a jogada de controle de danos com lucro. Terceira gema. Apostamos com mais frequência se o nosso range tiver muitos combos óbvios de valor para equilibrar nossos blefs. Essa foi a lição chocante do cenário 2. A premissa é o equilíbrio. Nossos blefs precisam do exército de valor para serem incríveis. Sem valor, a agressão desmorona. A frequência de apostas não é sobre coragem, é sobre matemática. Quarta, as mãos são apostadas por dois motivos básicos: construir o pote ou negar a equidade. E a premissa aqui é o propósito. Toda aposta precisa ter uma razão clara. Ou a gente está tentando inflar o pote com a melhor mão, que é o valor,
ou estamos tentando encerrar a jogada antes que o adversário possa nos vencer, que é negar equidade ou blefe. Se a aposta não cumpre um desses objetivos, talvez um cheque seja melhor. E a última, e talvez a mais importante. A equidade total do pote está diretamente correlacionada com a frequência de apostas. A premissa final é a humildade estratégica. O pôquer é um jogo de vantagens. Quando você tem a vantagem de equidade, você tem a permissão matemática para ser mais agressivo. Quando não tem, a estratégia ótima muitas vezes é recuar e minimizar perdas. É reconhecer sua posição no campo de batalha. E como um jogador pode aplicar tudo isso no jogo real? Afinal, não temos um solver rodando do nosso lado da mesa para nos dizer que temos 42% de equidade nutted. O ponto não é memorizar as porcentagens exatas, é entender os princípios. Esses modelos de GTO são a base da teoria. Ao estudar esses cenários, um jogador constrói uma intuição. Uma intuição sobre quando a estrutura do board dos ranges favorece agressão com apostas grandes, quando favorece apostas pequenas de proteção e quando a melhor jogada é simplesmente recuar. É sobre reconhecer os padrões, não sobre decorar as respostas. É treinar o cérebro para pensar em leques de mãos e não apenas nas duas cartas que se tem na mão. O material termina com um conselho: sujar as mãos e explorar esses modelos de solver por conta própria. E isso levanta uma questão importante para se pensar que vai além da teoria. Depois de analisar a perfeição matemática de um solver, de entender a jogada teoricamente perfeita em cada cenário, como um jogador equilibra essa estratégia ótima com a exploração das imperfeições e da psicologia de um oponente humano do outro lado da mesa, onde a matemática termina e a arte do jogo começa.